Um, dois, foi. Fala pessoal, estamos de volta aqui no Café Cartoon para repassar com vocês o que anda rolando na DC Comics. A gente vai falar um pouquinho mais de Rebirth. Obviamente a gente está mantendo essa rotina semanal de vídeos trazendo o que está rolando na gringa. Bom, essa semana a gente vai falar sobre o que anda rolando na HQ da Mulher Maravilha, do Aquaman e do Flash. Flash continua sua jornada em busca de algo que nós não sabemos o que é direito. Ele começa a revista falando que ele e o Batman tem que fazer uma treta muito louca e o Wally West tá junto com os Titãs. Ou seja, continuando o plot do Rebirth. E ele choramento, tipo, foi tão agridoce encontrar o Wally, por reencontrar o Wally, mas ficar tão pouco tempo com ele. Ok, esquece o Wally e vou pra minha aventura. Eu não sei se tu concorda, mas pra mim parece que eu tô olhando episódios da série, tá muito parecido. Tá muito parecido. Não que isso seja ruim. Mas me dá uma sensação de eu já ter visto aquela coisa. Cara, o one shot do Rebirth já me deu a sensação. Tá, mas eu acho que a série, ela passa assim, ó, vou me desculpar pelas HQs. Pelos 952. Porque a série já é o Flash clássico. Exatamente. E agora, exatamente. Com todas algumas diferenças, óbvio, mas agora eles parecem que estão pegando a série e dizendo, olha, vamos agora usar nos quadrinhos, porque realmente os quadrinhos estavam ruins, a série estava boa. Desculpa aí, galera. Só que aí eu quero deixar uma pergunta pra você, é o seguinte, todo aquele mistério que surgiu no One Shot, cara, eles vão segurar o máximo que der pra juntar a galera, porque assim, ó, eu pensei o seguinte, cara, a Marvel All New, All Different, eles já tinham uma ideia pra chamar a galera que era tudo diferente, essa era a ideia deles. A ideia da DC foi, vamos botar o Watchmen, e tem um mistério ali e tudo mudou, ok? Vamos botar o Dr. Manhattan ali. O fio condutor não é esse. O fio condutor é vamos recuperar o legado. Não, o Watchmen claro, é o mas eles não chamaram a galera com isso. Eles chamaram com... Cara, eu vou te dizer que o Watchmen é um MacGuffin. O Watchmen só importa para os personagens. Para nós, eles nem importam. Mas não, ok, mas aí que tá. Cara, eles vão explicar aquelas coisas do One Shot, eles vão... Vão daqui a 2 anos. Então, é isso que eu ia dizer agora. É isso que eu tava perguntando. O que eu senti agora, lendo essa edição do Flash e lendo também uma entrevista com o Tom King, né, que perguntaram sobre os Três Coringas, toda essa questão dessa introdução do Rebirth, é que nessa edição número 1 do Flash, eles tocaram para escanteio. Ó, surgiu no meio da história um amigo do Wally, um amigo do Barry, que acabou sendo afetado lá quando ele ganhou os poderes, e esse cara vai ser o foco da trama. Então eu achei que eles jogaram pro canto e só realmente, como o Emerson disse, quando o Jones voltar, aí ele vai resolver a parada. A série tem total isso, né? A série vai empurrando, e aí quando chega perto do final da temporada, ela fala, explode a cabeça da galera. O meu coisa problema bacana. com a série do Flash é esse. Muito episódio filler e parece que a gente vai ter alguns arcos Casos filler. da semana. Nós vamos ter arcos filler no Rebirth. O que leva a acreditar nisso? Enquanto a revista anterior estava extremamente ligada ao evento, essa daí iniciou um arco de história totalmente novo. Nós temos o 23º velocista da DC Comics agora, que é o policial amigo do Barry. Eu me sinto um cavalo com um anzol e uma cenoura na frente. Toma aqui, ó, vai chegar. Buscando. Vai que... Não, o que eu achei legal dessa edição, que é uma coisa meio batida, né? É tu trabalhar aquela questão do o cara que é velocista e não consegue resolver as coisas no seu tempo. Dá pra ver que o roteirista conhece o Flash, sabe? Ele sabe trabalhar essa questão Conhece dele. a série tão bem quanto conhece os quadrinhos. Porque ele pega elementos da série não é pra cá. Então o cara só assiste a série, é isso? Pode Deve ser um cara que assiste a série. Eu não quis dizer isso, mas... Eu fui levantar Eu a não quis moral. falar isso diretamente, mas o cara vem todos os episódios. Gente, no último vídeo sobre Mulher Maravilha, eu meti pau e realmente, eu tava com os olhos aqui. Não, era Aí- um aqui e o outro aqui. Isso que era o Cerveró. Horrível. Cara, parece até que eu comprei o gibi. Eu li esse último, eu fiquei de queixo caído, cara. Que arte bacana. E a história tá começando a fazer sentido, pelo menos na minha cabeça. O que vocês acharam? Pá, eu curti pra caramba. A arte, eu acho que todo mundo aqui, é unanimidade a arte da revista. E o roteiro, eu vi muita gente reclamando, mas não acontece nada e tal. Cara, bota um norte na história. Vê a Mulher Maravilha, vendo que a coisa é tão feia que ela tá procurando um dos maiores algozes dela, que é a Mulher Leopardo, pra resolver esse enrosco que a gente não sabe direito o que é, mas que, pela maneira como a revista está estruturada, a gente já consegue entender de onde é que vão vir as pistas, porque ela é quinzenal, mas é uma edição se passando no presente e a outra contando o ano 1. Vai revezar, ou seja,
ela vai tentar desvendar no futuro aquilo que nós vamos estar vendo em tempo real nas edições do ano 1. Tá, e pra quem não tá ligado, o que é esse ano 1? Quando que vai estar encaixado esse ano 1? É o primeiro ano da Mulher Maravilha. Como ela não sabe mais qual é a origem De novo? dela, enfim, nós vamos ver agora, daqui a 15 dias, um capítulo de como foi, de fato, o primeiro ano da Mulher Maravilha para essa cronologia. É que é isso, a revista é quinzenal, então em 15 dias tu vê o ano 1, em 15 dias tu vê a cronologia normal, e assim vai pipocando, né? A Mulher Leopardo tinha aparecido nos anos 52, uma parte ali da Liga da Justiça, tinha sido horrível. Então é legal que estabeleça uma nova... e era a segunda Mulher Leopardo, exatamente. A Bárbara Minerva. É, isso. Era isso? Aí teve não um me lance deixa que ela... mentir que já falei. Não, eu tenho quase certeza disso. E agora ela tá buscando... E aí ela vai lá e contamina lá, e aí tem toda uma história que é ruim, é fraca, bem fraquinha. Então é legal que eles restabeleçam um personagem que é importante e tragam de novo o Rebirth, né, pra novos públicos. Se você não assistiu o último vídeo que a gente pegou e falou sobre a Mulher Maravilha, tá aqui embaixo na descrição, é interessante saber. Ela tá determinada, ela tá violenta, muito violenta, e ela tá totalmente perdida, só que agora tá começando a fazer sentido. E o Steve Trevor, agente da SHIELD, tá bacana, o Steve Trevor, que é um personagem que todo toda a mundo parte que sempre aborda cagou pro Steve Trevor. tá bem legal, cara. E, cara, o melhor pra mim é que se pensa quando ela procurando a Mulher Leopardo, é que mesmo pra quem não conhece muito a Mulher Maravilha, é só pensar, o que levaria o Batman a procurar o Coringa pra resolver alguma coisa? Uma treta muito feia. Então já dá pra entender o que a gente vai lá frente. E eu acredito que provavelmente vai num futuro aí a DC vai ligar vários títulos no Rebirth, na questão do Watchmen, entre eles o da Mulher Maravilha, por conta de ser talvez o Dr. Manhattan que tá causando essa confusão. Alguém então, zoou com ela, né? Alguém zoou com ela. Então a gente tá vendo, eu comentei que na edição não acontece muita coisa, na verdade eu quis dizer que ela é uma edição introdutória, como o Clayton falou, que mostrou o objetivo dela, né? Tá, e aí vai de encontro ao que eu tava falando, que é o Vai seguinte, de encontro cara. ou vai ao encontro? Ao Tem encontro. cuidado. Cuidado com isso Encontro, aí. vai ao encontro. Senão eu vou lá e vou comentar ponto 1, ponto 2, problemas do vídeo. Cara, vai ao encontro do que eu tava falando antes. Eu acho que o Rebirth, na real, todas as edições que estão saindo, a DC tá fazendo com que as pessoas queiram comprar pra assimilar o plot do Rebirth One Shot. E elas querem saber, no fim das contas, o que vai acontecer, mas lá no fim. Só que elas, a história do Dr. Manhattan, etc., tá pingadinha e um pouquinho tá cada uma. Preocupado nas histórias em resolver isso. Exato. Vai se resolvendo. Quem tá preocupado em querer saber é a gente que tá mas na Até verdade... porque não são todos os personagens que estão cientes da treta que tá rolando. E não é importante para os demais, e nem para nós é importante. É importante para quem? Pro Batman e pro Flash, que estão com problemas maiores no momento. O Batman que tem 3 coringas para resolver, mais 2 super-humanos que apareceram em Gotham. O Flash quase desapareceu. O Flash com a amigo dele tomando um raio na fuça. Enfim, é complicado. E tem pro Super-Homem também, que tem 2 Super-Homem, tem um filho do Super-Homem, tá uma loucura. Bom, e pra encerrar a gente teve a revista da Aquaman, que eu acho que o cara que desenhou a Mulher Maravilha na última vez que a gente comentou, desenhou nessa semana, cara, que tá horrível. Tenebroso. Mas vamos considerar que as coisas são inversamente proporcionais. Quando a gente tem um desenho ruim, a gente tem um enredo que melhorou muito. Muito. Eu achei que não ia sair nada daquela Aquaman. Eu também. Lendo o Rebirth número 1, Como eu falei, teve 3 vezes que o Aquaman apareceu como um rei. Essas 3 vezes foram 3 vezes bem feitas. Reino do Amanhã, Flashpoint e Aquaman número 1 dessa versão. eu achei interessante a trama deles trazerem uma... Eu não sou um grande especialista em DC, mas tu falou, Emerson, que essa é a primeira vez que eles trabalham uma embaixada, né, de Atlantis. Sim, até... Talvez a primeira vez, talvez tenha uma outra, Já teve mas... outros casos em que trabalharam essa questão política de Atlantis tentando entrar na ONU, enfim, mas é a primeira vez que uma embaixada em terra firme, vamos dizer assim, que chamam as outras nações para conhecer a cultura de Atlantis. Isso nunca tinha acontecido antes. A gente continua com o vilão Cocô, que é o Raia Negra. E agora desenhado de forma robô também. Vocês acham então que Eu acho que eu li o Irmão. Aquaman e achei o seguinte, cara, retoma uma emoção que se tinha, por exemplo, naquele Aquaman do Flash eu achei que retoma, por exemplo, o Aquaman dos 952, que teve aquela fase do Geoff Jones, com o Ivan Reis, etc. Que foi legal, tinha uma... mas ali era o Aquaman piada, e agora a gente tem o Aquaman que é a mulher da Marinha a Britânica treme emoção, perto. a emoção, Mas, assim, ó, cara, emoção. Ali nenhum sente emoção. personagem
que possa ter sido atingido pelo tridente do Aquaman no rosto poderia estar vivo, porque ele tem a haste do meio maior. E agora aí tu tem as garras do Wolverine, naquele cara agora ali. piorou, Isso cara. eu já não gosto nem agora disso. a mancha do meio tá menor, a cicatriz do meio ainda. Pô, peraí, ele Cada acabou. desenhista piora aquele cara. Então, eu acho que o fraco dessa edição, eu achei legal a trama, a questão política, né? Ele se envolvendo, controlando a desconfiança das pessoas sobre o Aquaman, né? Medo Mas até da o medo, exato. O ruim realmente é o vilão. Ah, eu tô aqui, eu vou matar a Mera porque tu matou meu pai E fragiliza o próprio Aquaman enquanto personagem porque ele chega tocando terror e empalando todo mundo. Mas eu acho que o Emerson tocou num assunto que é legal, que é o seguinte, até o próprio Aquaman dos 952, que deu certo, foi legal, etc. Ele era um Aquaman leve. Muito e agora ele voltou com aquela coisa mais amedrontadora. Que é o Aquaman ele... do Flashpoint voltando. Exatamente, que é aquele Flash, que é aquele Aquaman que tem medo, sabe? Que é um cara que... Acabou o tempo do Aquaman maroto, Aquaman moleque. É aquele futebol, toca me voe. Bom, gente, seguinte. Essa foi a nossa análise do que saiu na DC Comics nessa última semana. Não esquece de assinar o Blockbuster, não esquece de assinar o canal dos quadrinhos e de curtir o Redação Multiverso e na Comic Con RS. A gente se vê. Falou. Tchau.